Você está buscando melhorar o seu peito. O seu seio está pequeno, está caído, está muito grande, não está bonito. Você está há muito tempo incomodada com os seus seios. Eu sou o Dr. Thiago Bodanese e posso te auxiliar muito. Eu sou cirurgião plástico e vou te explicar uma situação muito frequente no consultório de cirurgia plástica, que é o seio pequeno. Muitas pacientes nos procuram para realmente tratar o que nós chamamos de hipomastia. O que é hipomastia, gente? É o seio que não desenvolveu. Ele ficou pequeno por muito tempo, passou a puberdade, ele não desenvolveu totalmente. Por inúmeras situações, pode ser desde um fator genético, como pode ser por alterações hormonais, alterações nutricionais, estresse emocional e muitas situações que podem sim decorrer da falta do desenvolvimento do seio feminino. Ou seja, isso pode ser até constitucional, na maioria das vezes, é da própria característica da pessoa ter um seio menor. Não precisa entrar em desespero. Por quê? Porque hoje existem tratamentos eficazes que são com a utilização ou da prótese de silicone ou com a utilização de gorduras. Você sabia que você pode remover aquela gordurinha da barriga ou outras áreas do corpo e preencher o teu seio de forma natural? Então não é só o silicone não que é o tratamento. Mas falando no silicone, que é hoje a grande procura no consultório de cirurgia plástica, portanto entendemos dois aspectos importantíssimos, que é a diferença da prótese que nós chamamos de anatômica. Por que anatômica? Porque de lado você vê que é um seio mais anatômico, ou seja, menos colo aqui em cima, mais seio embaixo, ou seja, dá aquele aspecto mais caidinho, entre aspas, mas mais natural, deixando um seio desse formato. Mas muitas pacientes preferem colo, principalmente no Brasil, que é essa parte superior mais projetada, mais enchimento, mais volume, mais durinho. E a prótese silicone redonda traz isso de forma fantástica, gente. Ó. Se você vê a prótese redonda, você vê que ganha, sim, mais colo nessa área superior. Isso não significa que o peito vai subir. Presta atenção. Para quem tem o peito que cedeu, principalmente se você tem o que nós chamamos de pseudoptose, que é aquela falsa queda, ou seja, perdeu o polo superior aqui. Não significa que tu não tem peito, tu tem o peito, como nesse caso dessa prótese. Você tem, ó, só que em vez de ser o peito aqui em cima, de ter volume aqui em cima, ó, ele foi descendo, 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 e o volume está aqui embaixo. Muitos casos, como nessa situação, a gente colocando uma prótese que enche essa parte superior aqui, como no caso das próteses redondas, você consegue encher esse volume. Isso pode ser feito com prótese, também pode ser utilizado gordura. Veja bem, tem situações em que a paciente já tem volume e gostaria simplesmente de reposicionar a sua mama, deixar a sua mama mais alta, mais bonita. E como fazer isso? Você não necessariamente precisa de prótese. Você pode utilizar o que nós chamamos da técnica cirúrgica de mastopexia, ou lifting mamário, ou breast lift, como quiser chamar, é a mesma coisa. Ou seja, mexer nessa mama na forma estrutural dela, reposicionando os tecidos na parte mais superior, tá? Existem algumas técnicas para isso na cirurgia plástica que vão te dar esse volume, ou seja, é a mesma mama, a gente faz uma cicatriz em volta da areola, muitas vezes se faz uma vertical, um L ou até um T e reposiciona essa mama, dependendo como é o formato, volume, tipo de pele, história clínica, se já foi mãe, se já amamentou ou não, então são inúmeros fatores. Então, pessoal, existe sim inúmeras formas de você tratar a sua mama. Não entre em desespero. Até mesmo você que tem o seio muito grande. Quando você tem o seio muito grande, a gente muitas vezes precisa diminuir esse peito. Vai diminuindo, diminuindo, diminuindo para ele ficar menor.
Isso nós chamamos de mamoplastia redutora, que é reduzir esse tamanho. Muitas vezes se tira não só pele, mas também tecido mamário, gordura. Podemos associar algumas vezes lipoaspiração nessa região mais lateral, que tem aquela gordurinha na mama, na lateral de mama, ou até na axila. Então, são detalhes importantes que precisamos entender para realmente indicar o melhor tratamento para cada caso. E como é que é a recuperação, doutor? A recuperação é tranquila? Mas tem que ter alguns cuidados. Hoje, por exemplo, existe a técnica Preserver, que a gente utiliza um expansor que mantém estrutura mamária, que tem uma recuperação bem rápida. Porém, não são todas as pacientes que se enquadram nessa técnica. Precisamos individualizar. Se você precisa de uma cirurgia com uma técnica tradicional, você realmente vai precisar ficar alguns dias sem ficar levantando os braços, porque isso puxa, gente, puxa a pele, força o tecido. Também precisamos entender que não dá para ficar forçando muito a pele, porque a pele está tensionada. Dentro também tem pontos, o tecido mamário também foi fechado. A musculatura muitas vezes também foi utilizada, então existem próteses que são colocadas embaixo do músculo, no meio, que chama subfacial, ou por cima do músculo. Então vamos lá, embaixo do músculo, no meio, que é subfacial, fica em cima do músculo, embaixo da fáscia, ou subglandular, que fica mais acima, que fica embaixo da mama. Então, cada técnica precisa ser individualizada para cada paciente, para cada caso, não só o que é indicado, mas também tentando conciliar com o desejo da paciente. Por exemplo, tem pacientes que querem mais colo, a gente precisa escolher uma técnica que vá deixar mais colo. Tem pacientes que querem manter a mama mais alta, que a mama ceda menos, então precisamos optar por técnicas desse tipo. Tem pacientes que precisam que o peito fique mais junto, mais próximo. Tem pacientes que têm diferenças mamárias, tem pacientes que têm tipos de pele diferentes, tem pacientes que sofreram, por exemplo, biópsias mamárias e tem uma mama bem menor do que a outra, tem cicatrizes prévias, ou mesmo submeteram a uma mastectomia, né, que foi tirada essa mama de forma parcial, total, radical. Então, existem inúmeras situações que precisamos individualizar para realmente indicar qual a melhor técnica, aonde pôr essa prótese, se vai usar prótese, se não vai usar prótese, se vai usar gordura, o que vai se fazer. Então fica a dica para quem realmente tem interesse em melhorar o seu seio ou que precise melhorar, entrar em contato conosco para a gente poder realmente te auxiliar da forma mais segura, correta possível para o seu caso. Fica a dica aí.